Achou aí, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque assim está escrito: sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Até aqui é o suficiente. Pode fechar os seus olhos por um instante, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós, a cada semana, te pedimos que o Senhor vá transformando o nosso caráter, vá transformando quem somos, porque o desejo do nosso coração é sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. E nessa noite não é diferente, Pai. Nós, como igreja, te damos a liberdade para que o Senhor faça no nosso meio o que o Senhor quer fazer. Haja, Deus, nos nossos corações e mude o que precisa ser mudado, mas que nós não saiamos daqui da mesma maneira de como entramos, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Quem lembra sobre o que nós ministramos na semana passada? Levanta sua mão aí, quero ver quem lembra. Ai, cadê você? Vamos lá, pelo menos um contexto. Quem lembra um contexto do que nós falamos? Nós falamos sobre o caráter dos filhos de Deus e o caráter daqueles que são dominados e vivem a vida segundo a carne. Lembra? Nós lemos o texto de Efésios, no capítulo 4, versículo 17 em diante. E se você não estava aqui na semana passada, eu te recomendo fortemente que você veja ou ouça essa mensagem no YouTube. É uma das mensagens mais importantes que nós já ministramos nessa igreja. O caráter dos filhos de Deus. Essa mensagem pode mudar a sua vida. E nesse texto que lemos em Efésios capítulo 4, ele dizia o seguinte: olha, não vivam mais como vivem os gentios. Não façam mais o que eles fazem, porque eles são dominados pela carne, pelas suas paixões, pelos seus desejos pecaminosos, e eles fazem todo tipo de iniquidade. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Jesus. Pelo contrário, vocês agora são diferentes. Vocês agora têm em vocês o caráter de Cristo. Vocês precisam viver de acordo com a nova natureza que receberam em Cristo Jesus. Lembrou? Amém. Pois bem, e nós falamos sobre a necessidade de abandonarmos velhas práticas. Aquilo que nos afasta do Senhor e aquilo que nos impede de nos aproximarmos de Deus. E essa mensagem de hoje é uma espécie de continuação do que falamos na semana passada. Não é uma série de mensagens, mas é um complemento daquilo que nós ministramos. Porque nós aprendemos sobre não viver uma vida cristã pela metade. Nós aprendemos a não viver um meio cristianismo, a não vivermos uma meia entrega. Porque o que o Senhor espera de nós é uma entrega total. Com Deus é tudo ou é nada. Deus não aceita meio termos. Com Deus não tem relativismo. A Bíblia não nos dá espaço para isso. Com Deus ou é tudo ou é nada. E o texto que lemos aqui, de 1 Pedro, ele nos fala exatamente isso. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham antes. Ou seja, o que antes dominava a carne de vocês não pode mais dominar. O que antes levava vocês a praticarem o pecado e o mal, não pode mais dominar vocês. Porque a partir de agora, vocês devem se revestir da nova natureza, que é a santidade do Senhor. Irmão, se tem algo que está em falta a ser pregado nas igrejas é a respeito de santidade ao Senhor. Muito se fala sobre conquista, muito se fala sobre avanço, muito se fala sobre você adquirir coisas e o Senhor vai te dar, o Senhor vai fazer, também faz parte. Mas antes de tudo, irmãos, Deus não acrescenta nada no meio da sujeira. Deus não acrescenta nada no meio do pecado, porque a principal intenção do Senhor não é nos prosperar, a principal intenção do Senhor é nos santificar. E a santificação vem através da palavra de Deus, através do abandono, da renúncia daquilo que antes nos afastava de Cristo. Então o texto é muito claro: como filhos obedientes, não vivam mais conforme as paixões que vocês tinham quando vocês ainda estavam na ignorância. Maturidade, que nós falamos na semana passada, é você entender que a sua caminhada cristã, a sua jornada de vida é uma crescente, Fabiano.
É algo que você vai galgando e todos os dias você tem que crescer um pouquinho, você tem que dar um passo a mais. É como esse degrau aqui. Não é uma escada, tá? É um degrau. Então você vai aqui, ó, cada dia você vai subindo um pouquinho mais e você vai melhorando um pouco mais. E o que antes você fazia, agora você já não faz, porque não condiz mais com aquilo que recebemos de Cristo. Amém? Até aqui, ok? Então tá, então hoje nós vamos aprender sobre um dos outros pilares da nossa vida cristã e da nossa fé, que é a obediência. Obediência. E o título da mensagem é Chamados para a Obediência. Se você gosta de anotar, pode anotar aí. Nesse texto que lemos de 1 Pedro, nós podemos ver aqui alguns aspectos muito interessantes a respeito do que Deus espera de mim e de você. O primeiro deles é que Pedro, o autor desse livro, ele não nos diz para nós nos comportarmos, dona Gisela, como crentes obedientes. Ele não nos diz para nós nos comportarmos como servos obedientes de um Senhor que domina a nossa vida. Ele nos diz, ele é muito claro, para nós vivermos conforme filhos obedientes, que tem um pai que é amoroso, justo e fiel. E esse entendimento de que nós não servimos simplesmente a um Senhor, mas de que nós servimos a um Pai que é amoroso e bondoso, muda tudo. Porque, irmãos, eu me lembro que na minha infância, e agora me permita puxar algumas coisas na memória aqui, a minha mãe vai concordar com o que eu vou dizer. Eu me lembro, Ney, que na minha infância, eu sempre fui um filho muito obediente. Eu era um filho que não dava trabalho. Eu era um filho que eu sempre não entendia os murmurinhos no meio da igreja, no meio das cadeiras. Eu não estou entendendo. Eu sempre fui um filho obediente, irmãos. Eu sempre fiz tudo que os meus pais pediam que eu fizesse. E, brincadeira, eu era um pouquinho difícil, sim. Pouca coisa. Mas tudo bem, não me julga. Você também, às vezes, é um filho, uma filha meio difícil para Deus lidar, então... Nem por isso ele te fulmina. Então, vamos ficar kit aqui. Mas eu lembro que dentre as muitas escolhas erradas que eu fiz na minha infância, uma das que eu mais me arrependo é de não ter dado ouvidos ao que o meu pai me falou quando eu tinha 10 anos de idade. No meu aniversário de 10 anos, meu pai me falou algo que eu não prestei atenção. E se eu tivesse ouvido o que ele me falou naquele dia, hoje a minha vida seria completamente diferente. Agora você me pergunta, o que ele falou, pastor? Não sei, eu não ouvi. Isso foi só para descontrair, para quebrar o gelo, tá, irmãos? Eu sei que foi uma piada ruim, mas só para a gente quebrar o gelo entre nós. Mas falando sério, enquanto eu escrevi essa mensagem, eu comecei a me lembrar sobre quantas coisas eu evitei de ruim na minha vida simplesmente por obedecer aos meus pais. Eu me lembro de certas palavras e exortações que eles me davam, conselhos e direções, em que eles diziam assim, olha, não vá brincar naquela rua, porque é perigoso. E a gente ia. E aí chegava lá, dava ruim, a gente se machucava, se quebrava. Em contrapartida, quando a gente obedecia, pai e mãe sempre tem um sexto sentido. Olha, cuidado com tal companhia. Não faça assim, porque você pode se machucar. E eu lembro que às vezes, mesmo sem entender, dona Gisela, eu resolvia obedecer, eu acatava aquilo, e lá na frente eu descobria que aquele conselho, aquela direção e o fato de eu ter obedecido aquilo me livrou de algo muito ruim na minha vida. Em contrapartida, houveram vezes em que os conselhos e direções dos meus pais me fizeram adquirir coisas boas, viver coisas boas na minha vida, que se eu não tivesse obedecido, se eu tivesse sido desobediente, eu não teria vivido. Então a obediência a uma direção, a obediência a uma instrução, ela pode tanto nos evitar problemas, quanto nos trazer boas coisas. E com Deus, irmãos, é a mesma forma. Deus, ele nos trata e ele se compara como um pai, não é à toa. Deus, ele age comigo e com você exatamente desse jeito. Tudo que ele nos pede, todas as direções que ele nos dá, seja para nós fazermos algo ou para deixarmos de fazer, é simplesmente porque ele nos ama. Só que não um amor qualquer, Fran.
Esse amor que Deus sente por mim e por você é um amor de pai. Um amor que não quer ver o mal dos seus filhos, um amor que só quer ver o bem. E a gente às vezes não entende, por isso não obedece ao Senhor. Às vezes a gente fica lutando com Deus e questionando, não, mas eu vou fazer desse jeito, porque a gente não consegue compreender que o Senhor já pensa lá na frente, enquanto nós só pensamos aqui. Deus, irmãos, Ele está tanto no nosso passado, quanto no nosso presente, quanto no nosso futuro. E por Ele já estar no nosso futuro, por Ele já estar à frente de nós, tudo que Ele nos pede, toda a direção que Ele nos dá, é para que nós caminhemos debaixo dessa jornada, desse caminho que Ele preparou para mim e para você. Um caminho de paz, não de mal. Um caminho aonde Ele tem o melhor para os seus filhos. Um caminho onde Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tira da nossa frente, tira do nosso caminho as pedras de tropeço. Um caminho onde o Senhor está nos chamando e dizendo, filho, esse caminho que você quer passar, eu já passei. E eu sei o quão ruim é essa estrada. Mas faz o seguinte, acredita na minha voz, acredita no que eu estou te falando, obedece às minhas palavras e vem por aqui. Porque aí você não vai se machucar, porque aí você não vai se ferir. Mas se você decidir continuar nesse trajeto, infelizmente eu já vi lá na frente o buraco onde você vai se enfiar. Deus, irmãos, Ele nos ama como um pai. E como pai, Ele quer o melhor para mim e para você. E esse melhor, eu não estou falando de bens e riquezas. Você sabe que a gente não prega isso. O melhor que Ele tem para as nossas vidas é paz, segurança. É você poder deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, é você saber que você tem o pão na sua mesa, é você saber que você tem um trabalho digno para você poder trabalhar todos os dias. Então Deus, Ele nos chama a essa obediência porque Ele tem o melhor para nós. Mesmo que às vezes a gente não entenda algumas coisas que Deus está nos pedindo, ou que elas pareçam difíceis demais de se fazer, a mim e a você não cabe questionar. A mim e a você não cabe tentar entender a mente de Deus. A mim e a você só cabe obedecer. A nossa mente, irmãos, a nossa visão é aqui. Deus, Ele enxerga lá na frente, Ele enxerga por completo. Então, o que você não está vendo, o Senhor já viu. Se Deus está te pedindo para sair de certos lugares, saia. Se Deus está te pedindo para entrar em certos lugares, entre. Mas não faça nada sem a direção do Senhor. Se às vezes o Senhor te pedir, filho, filha, é hora de você renunciar a certas amizades na sua vida. É hora de você deixar certos ambientes que agora já não condizem mais com o que eu tenho para você. Obedeça. Mesmo que isso te custe, talvez o seu bem-estar, Senhor, mas eu gosto tanto desse lugar. Eu gosto tanto dessa pessoa, eu gosto tanto disso que o Senhor está me pedindo para entregar, irmãos. Não questione, entregue, renuncie, obedeça ao que o Senhor está te pedindo. Faça o que o Senhor tem te direcionado a fazer, mas em nome de Jesus, se mova na direção de Deus. Se Ele te pedir para fazer, faça, mas se Ele não te pedir, também não faça. Porque a obediência não é só você fazer algo. A obediência, às vezes, é você não fazer o que a sua carne quer fazer, quer, né, manifestar naquele momento ali. Então, a obediência nos exige isso. Por quê? Porque quando nós obedecemos, Deus se encarrega do resultado. Uau! Isso é frase de Instagram, irmão. Tira foto e posta. Brincadeira. Eu quero fazer aqui uma dinâmica com você, para a gente poder entender e ilustrar exatamente isso. Quero um voluntário aqui, ou uma voluntária. Vai lá. Calma, um de cada vez para não dar muvuca. Calma. Ô Adriel, vem cá você. Vou tirar você lá do fundo, vem cá. Vem aqui comigo. Eu vou representar Deus e o Adriel vai representar nós, tá? Todos nós, olha só quantos você está representando hoje. Eu vou te pedir para fechar os seus olhos, de olhos fechados, tá? E eu vou te dar algumas instruções, vou te dar alguns comandos. E aí você vai ou obedecer ou não obedecer, cabe a você decidir,
Tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria que você desse 5 passos para frente, de olhos fechados. Vai lá. Agora eu gostaria que você virasse para a sua direita. Dá 2 passos para frente. Agora vira para a tua esquerda. Dá 1 passo para frente. E aí? Vai obedecer ou não vai obedecer? Opa! O que aconteceu? Bateu em algo. Ok. Agora eu quero que você dê 2 passos para trás. 1 passo para a sua esquerda. Vira para a tua direita e se joga para trás. Pode se jogar para trás, se assim você confiar. Não? Ok. Agora, vira 180 graus. Aí ele pensa, o que é 180, né? Virou 45, mais um pouquinho, aí. Agora eu quero que você dê 15 passos para sua frente, sem parar. 3, 4, 5, 15, 6, 7, vai? Ué, por que não tem? Ah, muito bem, tem um obstáculo. Tá bom, já é o suficiente, Adriel. Obrigado. Você pode aplaudir pela vida dele? Olha só que interessante. A certos comandos de Deus, ele obedeceu. Certas partes do direcionamento, ele foi. Mas quando ele chegou de frente com essa cadeira, ele sentiu algo e disse assim, eu não vou obedecer. E ele resolveu não ir. De repente ele virou e eu falei para ele, se joga para trás. Eu estava atrás dele para segurar, sim ou não? Perdeu, cara, podia estar no colo do pastor. Eu falei para ele, se joga para trás. E ele não foi. Às vezes, irmãos, a gente perde oportunidades de viver coisas incríveis com Deus por medo de obedecer. Se naquele momento ele tivesse obedecido ao comando e tivesse se jogado, eu teria segurado ele. Tem coisas que a gente não entende, tem coisas que a gente não consegue mensurar, porque os nossos olhos estão vendados e a gente não consegue ver. Mas Deus, que enxerga todas as coisas, ele jamais vai nos dar um comando de nos mandar em direção à cadeira, por exemplo, ou de nos mandar em direção ao latão, certo? Né? Que ele ia bater com a cara na parede lá. Você fez bem, não ia até a parede. Então, às vezes, a gente perde de viver grandes coisas com o Senhor por medo de obedecer, porque parece arriscado demais. Vai ver, Deus está te pedindo para tomar uma decisão extremamente difícil na sua vida. Algo que vai te exigir uma entrega que você nunca imaginou fazer. Uma renúncia que parece grande demais. Nossa, como é que vai ser, irmãos? Se Deus te direcionou, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Se Deus te pediu, faça, porque Ele se encarrega do resultado. Amém? Muito bem. O problema é que muitas vezes a gente prefere tomar as nossas próprias decisões sozinhos, ao invés de ouvir o que Deus tem para nos dizer, principalmente quando a gente sabe que a nossa decisão não seria a decisão de Deus, Tati. A gente tem uma séria dificuldade em pedir para Deus a opinião dele, quando a gente desconfia que Deus vai mandar a gente fazer diferente do que a gente está pensando em fazer. E se Deus hoje nos dissesse assim, dá 2 passos para trás e não continua mais, será que esse direcionamento do Senhor a gente seria capaz de obedecer? Será que estaríamos dispostos a largar o nosso eu, a largar a nossa própria vontade para viver a vontade do Senhor? Se a gente por um momento desconfiar que Deus vai pedir algo diferente do que a gente está planejando, aí mesmo que a gente não pede a opinião do Senhor. E por que isso acontece? Porque ainda nós somos meninos, imaturos, que acham que conseguem viver e se governar sozinhos. A palavra que lemos nos diz assim, quando vocês ainda viviam na ignorância, ou seja, quando vocês ainda eram imaturos, meninos, aí vocês se davam aos desejos de vocês mesmos. Mas agora, o que eu espero de vocês? Que vocês vivam como filhos obedientes, que entendem e que têm maturidade para saber que Deus é o seu Pai e não vai te levar por um caminho de morte.
que tudo que Deus te pedir, que tudo que Deus te direcionar, Ele está te respaldando. Então, quando a gente alcança uma maturidade de espírito e um entendimento sobre essa verdade, a obediência não é mais um problema. A obediência se torna uma questão de honra do nosso caráter. Vou te dar um exemplo. Existem pessoas que levam uma vida inteira para conseguir destravar na parte da fidelidade financeira ao Senhor. Mas quando destravam, quando entendem que ser fiel a Deus, ser dizimista, não tem a ver com Deus, e tem a ver com Ele mesmo se desprender desse domínio de mamon, do dinheiro, a pessoa diz, nossa, como é que eu fiquei tanto tempo presa nessa religiosidade? Como é que eu fiquei tanto tempo escravo do meu salário, escravo do meu dinheiro? E para ela agora se tornou uma questão de honra fazer o que é certo aos olhos do Senhor. Eu quero te mostrar um áudio, me permita pegar aqui no Instagram. Eu vou te mostrar um áudio, irmãos, que vai te esclarecer exatamente isso. Opa, estou no Instagram da igreja aqui, deixa eu entrar no meu pessoal. Há um amigo nosso, o qual nunca nos vimos pessoalmente. Ele é um irmão que oferta e dizima nessa casa todos os meses. Deixa eu ver se esse é o áudio dele, peraí. Opa, meu irmão, com certeza. Ó, esse aqui é o áudio dele. Eu quero que você preste atenção no que ele vai dizer. Com certeza. Se Deus quiser, um dia estarei aí reunido com vocês e vai ser um maior prazer, pode acreditar. Vai ser um grande privilégio para mim, uma grande bênção poder desfrutar. Não é esse, é esse aqui, ó, peraí. Fala, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, comigo tudo tranquilo. Esse aqui. Estou na estrada, viajando para mais uma pernada de trabalho, né, indo para o aeroporto. Ô, meu irmão, obrigado, viu? Olha, é uma alegria muito grande saber que tem alguém orando por mim. Eu acredito que não tem presente melhor do que ter orações a seu favor. Sou muito grato pela vida de vocês também, igualmente, viu? E, na verdade, eu considero o meu maior e melhor investimento é com vocês, porque é para a Igreja do Senhor e para o fruto do Evangelho, né? Vidas, etc. De tudo que eu tenho aqui, o meu melhor investimento é o que eu tenho com vocês aí. Pode ter certeza. Olha só. Ele não congrega conosco, nunca nos vimos pessoalmente, mas ele entendeu que o maior privilégio que ele tem é obedecer ao Senhor e ser fiel a Deus. E ele escolheu essa igreja para dizimar. Todos os meses, há mais de 1 ano e meio, ele vai fielmente, todos os meses, e ele envia o seu dízimo. O que é isso, irmãos? Maturidade. Obedecer a Deus não é mais um problema. Obedecer a Deus é uma questão de honra. A partir de agora, fazer o que o Senhor pede que façamos se tornou algo que eu e você devemos fazer todos os dias. Lucas 6,46, para nós nos encaminharmos para o final dessa mensagem. Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Queridos, presta atenção no que eu vou te falar aqui, daí nós vamos encerrar a mensagem de hoje. As nossas palavras não impressionam a Deus. As músicas que ouvimos no carro não impressionam a Deus. Os stories que fazemos na igreja do louvor ou da palavra não impressionam ao Senhor. Quantas vezes vamos na igreja por semana, nada disso impressiona a Deus. Sabe o que verdadeiramente toca o coração do Senhor? Obediência. 1 Samuel vai dizer que o Senhor se alegra mais em obediência do que em sacrifícios. Existem pessoas que ficam tão presas a sacrifícios pessoais que não prestam atenção em obedecer ao que o Senhor está pedindo. Mas a obediência é o que abre as portas do céu para mim e para você viver tudo que Deus tem para a nossa vida. No versículo 14 e 15, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que
fizerem. Até aqui. Você pode se colocar de pé por um instante?